Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. A lição que vamos dar o resumo hoje é a nossa 12ª lição, a nuvem de glória. Aqui no nosso canal do YouTube, você confere toda semana o resumo da aula bíblica uma semana antes. Essa aqui ainda será do domingo da semana que vem. Você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você para que você se inscreva, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Nosso canal do YouTube é um canal diversificado. Estamos chegando aí à marca de 600 vídeos. Temos mensagens de edificações, louvores, materiais na área apologética e materiais na área familiar. Somos palestrantes tanto na área apologética como da família. Você pode nos convidar para levarmos a sua igreja. Nosso telefone para contato é 015 11 94 19 80 830. Falar com o pastor Paulo. Vamos ao resumo da aula de hoje. Tem alguns versículos de parâmetro para a nossa aula. O primeiro se encontra em Êxodo 29, 43, 45. A glória do Senhor santifica. Levítico 16, 2. O poder da glória de Deus. 2 Crônicas 5, 13. A manifestação da glória do Senhor. E 2 Crônicas 7, 2, conta a presença do Senhor encheu o templo. Isaías 6, 3 e 4, a glória do Senhor manifesta-se pela adoração. E Ageu 2, 7 e 9, Deus manifesta-se a Israel. O textual nosso está baseado no Salmo 57, verso 5. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. A verdade prática diz: adoremos e louvemos a Deus, pois sua glória enche os céus e a terra. Estamos falando da glória do nosso Deus, do poder deste Deus grande e tremendo. Nossa leitura de base da aula de hoje é Êxodo 40, 34 ao 38 e Números 9, 15, 16. Diz-nos assim a palavra de Deus. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminharam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo, ou seja, a presença de Deus com Israel desde o dia que eles saíram do Egito, tanto em uma nuvem como também em fogo. Veremos hoje, nesta aula, que hoje a presença de Deus é através do Espírito Santo sobre a nossa vida. Na lição passada, só para recapitular, vimos o Senhor Jesus como sumo sacerdote perfeito. Por intermédio dele tivemos acesso à presença de Deus. Já nesta lição estudaremos a respeito da experiência de Israel com a glória de Deus. Nesse sentido, veremos que havia uma nuvem de glória sobre a nação
que, como uma espécie de selo de propriedade, dava ao povo judeu a marca de pertença do Senhor. Hoje, como eu já disse, temos o Espírito Santo, que uma vez foi derramado sobre toda a carne, em Atos dos Apóstolos, sendo assim o selo que confirma-nos como propriedade exclusiva de Deus. Assim, vivamos e desfrutamos da glória do Pai Celestial. Tiago diz que o Espírito que em nós habita, ele tem ciúme, não ciúme possessivo, como acontece às vezes de um marido ou de uma mulher, mas o ciúme com o sentido de cuidado. A introdução da aula de hoje nos diz que em Êxodo 40, em número 9, registra-nos o cuidado de Deus com Israel. Na caminhada no deserto rumo à terra prometida, uma nuvem permanecia sobre o tabernáculo. A imagem dessa nuvem marcou a história de Israel, pois ela cobria a tenda da congregação, enchia o templo, enfim, um símbolo vivo de que Deus estava entre o seu povo. Anelemos por essa maravilhosa presença hoje em nossos dias. É isso que precisamos. E como que temos essa presença de Deus em nossos dias, na nossa vida? Com a busca do Espírito Santo, consagrando a nossa vida ao Senhor, orando e jejuando e adorando o Senhor em espírito, em verdade. Porque o mesmo Deus que esteve com Israel no deserto é o mesmo Deus que está conosco agora. Tópico 1. A coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. Êxodo 40, versículo 34. Quando a nuvem cobria a tenda da congregação, a nuvem aparecia durante o dia sobre o tabernáculo. Era a Shekinah de Deus sobre o santuário. Embora o termo não se encontre no texto original do Antigo Testamento, Shekinah é uma palavra adotada pela tradição judaica. Os sábios judeus evitavam a palavra kabot ou kabod, que significa glória, por causa de sua sacralidade. Confere isso em 1 Samuel 4:21. Assim, Shekinah, segundo o sentido aramaico, descreve a manifestação visível da glória de Deus. Esse é o grande significado da Shekinah, a glória de Deus, a presença de Deus, a manifestação de Deus no meio do seu povo. A glória de sua presença. A ideia que o povo de Israel tinha de Deus era de que ele morava no santuário. Assim, a nuvem sobre o tabernáculo revelava que o Altíssimo encontrava-se de modo especial no santuário. Outrora, a mesma nuvem acompanhava Israel desde Sucote, Êxodo 13, 20, 22. Agora ela se encontra sobre o tabernáculo. Essa nuvem é o sinal grandioso da presença do Todo-Poderoso. O Deus de Israel era o centro do culto, da adoração do seu povo e do seu coração. Ele é o Senhor. Como ele era o Deus de Israel e exigia que todos o adorassem como único e verdadeiro Deus, não permitindo a adoração de ídolos, imagens dos deuses das nações, ele ainda assim se manifesta e exige a mesma fidelidade minha e sua. É por isso que a Bíblia proíbe as imagens de escultura. É por isso que a Bíblia proíbe a adoração a ídolos. É por isso que a Bíblia proíbe a nós, como cristão, que não podemos fazer imagem nem do que está no céu, nem do que está na terra, nem do que está embaixo da terra. Isto é proibido para todo cristão verdadeiro, que conhece a Deus e lê a sua palavra. Isso eu quero deixar bem claro aqui, eu abro um parênteses para dizer, não é coisa de Bíblia evangélica. Se você abrir a Bíblia católica, você vai encontrar a mesma proibição, tá? Deus não permite adoração de ídolos, de santos. Deus não permite veneração. O único santo e único que deve ser adorado é Ele, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A glória no hebraico e no aramaico.
Palavra glória é uma das mais ricas e diversas no contexto linguístico do Antigo Testamento. São encontradas pelo menos 8 termos para designá-la, tanto no aramaico quanto no hebraico. Salmo 113, verso 3, Daniel 2, 37, 1 Crônica 29, 11. Quando se refere a Deus, a palavra glória designa o esplendor e a majestade do Todo-Poderoso entre o seu povo. A grande lição a ser aprendida aqui é que a aprovação divina quanto ao nosso ministério é necessário e imprescindível. No estudo da nuvem de glória, percebemos claramente que Deus deseja operar no meio do seu povo. Ele ainda confirma e promove a sua obra. Ou seja, Deus não mudou. Deus que estava com Israel é o Deus que está conosco hoje na igreja, na casa, na rua, aonde andamos. A presença de Deus, ela anda conosco através do Espírito Santo. Subsídio didático pedagógico. Há muitas pessoas que fazem confusão quanto ao termo Shekinah. Umas usam-nos sem a noção de o porquê o termo ganhou essa popularidade. Outros têm uma visão radical de que o termo não deveria ser usado, porque ele não existe na Bíblia. O tópico presente dá uma explicação satisfatória para uma visão equilibrada. Por isso deixo claro a classe que há termos na cultura judaica que, por causa de sua sacralidade ou perda dos fonemas hebraicos, foram reformulados. Por exemplo, o nome verdadeiro de Deus é expresso por Adonai, pelo termo aportuguesado Jeová e outros. No Novo Testamento, a expressão Santíssima Trindade também não aparece, mas ela retrata com perfeição o que os textos apostólicos ensinam sobre essa maravilhosa doutrina. Portanto, nada há que o proíba o termo Shekinah. São nomes que foram colocados para o nosso melhor entendimento. El Shaddai, Jeová Jiré, enfim, são nomes dados na nossa língua. Não se encontra na Bíblia, mas prova o poder e a manifestação de Deus para o nosso melhor entendimento. Tópico 2. Shekinah, que esteve presente na peregrinação de Israel. A glória permanente de Deus. Havia uma promessa de Deus para a descendência de Abraão, tomar posse da terra de Canaã. Para cumprir esse objetivo, a presença de Deus permaneceu com Israel desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida. Êxodo 13, 20 e 22. Ele cumpriu sua promessa e guiou Israel pelo meio do Mar Vermelho, derrotando o Faraó e os seus cavaleiros. Ali, a nuvem do Senhor trouxe trevas e embaraços aos perseguidores egípcios, porque o Senhor fez com que eles não conseguissem alcançar Israel. Fez com que eles se embaraçassem, tanto na nuvem como na presença de fogo. Seus carros quebravam e eles não conseguiram alcançar Israel, porque Israel estava sendo protegido pelo Senhor, o nosso Deus. A nuvem conduziu Israel nas suas peregrinações, conforme o apóstolo Paulo menciona em uma de suas cartas. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. 1 Coríntios 10, 1, 2. Paulo nos revela este grande mistério para a igreja atual. A nuvem de Deus nos montes e desertos. Moisés subiu ao monte Sinai e entrou no meio da nuvem, e ali ficou por 40 dias e 40 noites. Êxodo 24, 15 e 18. Deus falaria com ele da nuvem, de onde o legislador de Israel
receberia as tábuas dos 10 mandamentos e a revelação quanto à construção do tabernáculo. Êxodo 15, 18, confere também nos capítulos 25, 27, 34, 1, 9, aonde vai nos falar sobre este período que Moisés passou com Deus, recebendo os mandamentos de Deus para Israel e para a igreja, hoje, da atualidade. Enquanto o povo marchava para avançar pelo deserto, a nuvem se movia. Em cada jornada, em cada peregrinação, o Senhor era com o seu povo. Não se desespere, pois o Espírito Santo conduz a sua igreja. Ele habita em você. Deus está falando agora, através desta palavra, comigo e com você, porque nesse século 21 a qual vivemos, muitas das vezes nos angustiamos, nos afligimos, ficamos desesperados, não vemos saída, não vemos escape, mas a palavra está dizendo que Deus é conosco, assim como Ele foi com Israel. Para cada dia do ano, Deus teve o capricho de deixar uma palavra escrita: não temas. Ou seja, para dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro, você ouve Deus falando: não temas. Ou seja, confie no Senhor. A nuvem se manifestou sobre o propiciatório. A palavra de Deus revela que o propiciatório que ficava sobre a arca da aliança era o maior símbolo de sua presença. Ali Deus se manifestou por meio da nuvem de sua glória. Levítico 16, 1, 2, número 7, versículo 89. À luz da santa palavra, não podemos nos conformar com a frieza espiritual e com a indiferença com a palavra de Deus. Ora, diretamente daquela época, hoje, podemos entrar no lugar santíssimo com plena liberdade no Espírito Santo, pois este foi derramado de maneira abundante sobre o povo de Deus. Atos 2, 1, 13. Não se conforme com a frieza e a indiferença espiritual. O que o autor desta lição nos chama a atenção é que não podemos nos conformar com este mundo, com a frieza, com o pecado, com aquilo que o diabo tem feito para destruir as vidas. Foi o que Paulo escreveu à igreja de Roma, no capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, ou seja, é um pedido com exclamação, que apresenteis a Deus o vosso culto racional, ou seja, um culto com sabedoria, e um culto que agrade a Deus. Cada um de nós podemos fazer o nosso culto a Deus. Israel fazia o culto dele a Deus, através da lei, através dos legisladores, através do sacerdote. A glória de Deus habitava em Israel, e hoje a glória de Deus habita na minha vida e na sua vida, pois o Espírito Santo foi derramado sobre nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. Deus, ainda que seja grande e tremendo, maravilhoso, inexplicável a sua grandeza, Ele também habita no coração do homem e da mulher que se entrega a Ele. Um Deus tão grande que a Bíblia diz que senta no globo da terra e a terra é o escabelo dos seus pés. Um Deus que tem a terra nas suas mãos, o mundo nas suas mãos. Ele quis morar dentro do meu coração e do seu coração. Olha que coisa linda e maravilhosa. É este Deus que estamos falando, que esteve com Israel no deserto e está com a igreja do século 21. Subsídio teológico. A aproximação de Israel ao Senhor, o grande rei, era claramente sensacional. O povo via a glória no fogo e na nuvem, ouvia Deus no trovão e no terremoto, cheirava algo da doçura divina na fragrância dos perfumes. O Deus fora da percepção sensorial
se revelava metaforicamente de modo que os seres humanos sensíveis pudessem entender. Êxodo 31 resume a aproximação ao santo. Há uma lista de todo o aparato físico necessário para essa aproximação. O tabernáculo com as mobílias e equipamentos. Versículos 7 e 11. A escolha divina de trabalhadores qualificados por terem sido selecionados pelo Senhor e capacitados com o próprio Espírito de Deus. Então Deus, Ele cria um relacionamento com o seu povo. Deus vem habitar com o seu povo. Deus vem falar com o seu povo. Deus vem manifestar com o seu povo no deserto de Israel, quando os chama e os tira do Egito. E hoje não é diferente. Basta que façamos a sua vontade. Algumas lições para hoje. Tópico 3. A nuvem sobre o tabernáculo não era comum. Deus usa coisas visíveis para ensinar verdades espirituais. Aquela nuvem era especial, pois não obedecia às leis da natureza criada por Ele próprio. Tinha a característica de uma nuvem comum, mas não era algo comum. Ele usou a imagem dos elementos físicos para manifestar sua glória. Não perca a sensibilidade espiritual. Isso aqui é para mim e para você. Não perca a sensibilidade espiritual. Perceba como Deus pode e quer falar agora com você. Ele usa coisas comuns para manifestar a sua glória. Deus está falando com você agora, como está falando comigo no meu coração. Basta que os nossos ouvidos estejam atentos à voz de Deus. A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. O Altíssimo estava presente de forma especial no tabernáculo. Veja o que o texto diz: a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 40, 34. Aquele que é onipotente não precisa de espaço físico, porque ele preenche todo o universo. Não há limite geográfico para Deus. Entretanto, para se relacionar conosco, ele se manifestou num tabernáculo. Revela-se na igreja local e mostra-se em nossa casa por intermédio do seu Santo Espírito que habita em nós. A glória de Deus está aqui agora. A presença do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Deus, Ele está em todo o mundo e está dentro do nosso coração, como eu disse atrás. A nuvem não é estática. Deus não é inerte, estático. Ou seja, não é algo pequeno, não é algo que podemos explicar em palavras, mas Ele é o ser que gera vida em abundância. João 10, 10. Ele se move sobre a terra, cuida do universo e interessa-se por sua vida, querido irmão. Se você acha que todo mundo te abandonou, se você acha que você não vale nada, se você acha que você é um peso para a sociedade, Deus está falando com você agora, através do nosso canal do YouTube, através desse vídeo, que Ele se importa com você como se importou com Israel e cuidou de Israel. Ele cuida de mim e de você. A palavra de Deus diz ainda que uma mãe que gere um filho e o abandone, Deus jamais abandona o seu filho. Ele é um Deus pessoal. Não perca a glória de Deus, nem a intimidade com a sua presença. Onde ande com Deus e obedeça-lhe à vontade. Esse é o único requisito para que a glória e a presença de Deus esteja continuamente com você. Você precisa andar com Deus, fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus. Todos os homens e mulheres de Deus que andaram com Deus, que estiveram com Deus, que fizeram a vontade de Deus, foram usados por Deus. Mas a escolha é minha e sua. Subsídio de vida cristã. Sabemos que alguns olham com desdém as manifestações de poder e que outros consideram com suspeita as visões e revelações. Mas como pode alguém que realmente crê na Bíblia duvidar
da autenticidade daquilo que traz plenamente as marcas do ser divino e o cumprimento das profecias e promessas de sua palavra. É uma pergunta: como pode alguém que diz que crê na Bíblia duvidar do poder de Deus? Eu também não sei responder com exatidão, mas posso dizer com as minhas próprias palavras que essa pessoa está longe de Deus, porque se ele estivesse ligado, se ele estivesse com o Senhor, ele creria nas suas manifestações. Eu sei que existe hoje alguns exageros, alguns charlatões, não é sobre esses falsos sinais que estamos falando, mas estamos falando quando há poder de Deus verificado. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. Emudeci. Eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei. Daniel 10, 8, 15 e 16. Fala-nos da visão que ele teve de Deus, do poder de Deus. E ele entendeu que era Deus. Se fosse hoje, muitos diriam que é falso. Por quê? Porque muitos nos dias do século 21 perderam a visão de Deus. Referindo-se à vinda do Consolador, Cristo diz: aquele que o ama, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Quem ama a Deus, quem obedece a Deus, Deus se manifesta a ele através do Espírito Santo. Em Jope, o Pedro, batizado com o Espírito Santo, entrou em estase divino, na qual teve a visão e ouviu a voz que eliminou o seu exclusivismo judaico e o enviou a Cesareia. Atos 10, 9 e 20. Pedro achava que só o judeu tinha direito da presença de Deus, mas Jesus revelou a ele que não era só o judeu, que Deus tinha um povo escolhido. Em 2 Coríntios 12, 1, Paulo declara: passarei as visões e revelações do Senhor. Também aprendemos que nós, nos últimos dias, quando o Espírito começar a ser derramado sobre toda a carne, eles profetizarão e terão visões. Atos 2, 17, se cumpre hoje nos nossos dias. Se você rejeita a realidade vigente nesse dia, o que fará com os fatos registrados nas Escrituras? Jogará fora a Bíblia por não crer nessas poderosas e maravilhosas obras do Espírito realizadas na atualidade? É uma pergunta, você responde para você mesmo. Porque se você não crê nisso, é melhor você dispensar a Bíblia. Conclusão: a glória de Deus transcende a qualquer coisa que o ser humano venha a produzir. A glória do Senhor esteve com Israel no Antigo Testamento, com a igreja primitiva em Atos, e também está em nossa vida. Experimente a presença de Deus. Jesus ainda salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos e opera sinais e maravilhas. Essa era a mensagem da Assembleia de Deus. Essa é a mensagem do Pentecoste no Brasil. Quando os Daniel Berg e Gumerving, os nossos missionários, chegaram em Belém do Pará. Essa era a mensagem. Deus batiza, cura, liberta, transforma e leva para o céu. Deus abençoe a todos. Convido você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Digite lá paulo.deleze ou clique no link do nosso vídeo e